professora da Escola Bíblica Dominical. É muito, mas muito bom mesmo estar com você. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe pedagógica do Capé de Franca e estou aqui para um breve comentário da lição de número 1 da revista dos adolescentes. Essa revista que traz como tema História da Igreja para a Adolescente. E hoje nós iniciamos com o tema O Porquê Estudar a História. É importante observar que a história ela nos traz uma base para que possamos compreender o nosso presente. Então, quando nós estudamos o passado, nós conseguimos compreender o nosso presente e assim nós podemos organizar o nosso futuro. Nós vamos perceber no decorrer da história da igreja, que é o tema específico que nós vamos estar trabalhando nesse trimestre, quantas coisas aconteceram e como isso é importante para nós. Mas vamos lá, um dos pontos importantes de saber que quando nós estudamos a história da igreja, nós podemos dizer que nós estamos estudando a história da graça de Deus. Por quê? Porque durante toda a história da igreja nós vemos a graça de Deus sendo manifestado através da igreja de Cristo. Então nós podemos dizer que nós vamos estudar durante esse trimestre a história da graça de Deus sendo manifestada sobre a sua igreja e através da sua igreja. Nós temos como objetivo ensinar aos nossos alunos a importância de estudar a história. Também ensinar quais são as maneiras de se estudar a história. E por fim, nós devemos conscientizar aos nossos alunos a importância de se conhecer a história da igreja. Mas afinal, o que é história? A história é a ciência que tem como objetivo estudar a vida do homem através dos tempos. Nós vamos ver que tudo que um povo faz, pensa, e a forma como esse povo age pode ser estudado através da sua história. Então a história ela procura conhecer o porquê que os povos de cada época, cada região agiram da forma que agiram. E assim nós podemos compreender um pouco mais sobre esses povos e podemos compreender também sobre nós. Porque tem muito a ver o que aconteceu lá atrás, tem muito a ver com o que acontece hoje. Porque muitas das nossas práticas são resultado de algo que foi acrescentado à nossa cultura lá atrás e a história, através do tempo, veio trazendo até nós. Então, quando nós conhecemos a história, nós podemos ter também essa visão. Então, nós vemos que a história ela não acontece simplesmente com pessoas famosas. A história não é um privilégio de pessoas muito conhecidas, pessoas famosas, pessoas de muita posse. Não, todos nós temos uma história de vida. A partir do momento que nós nascemos até o final da nossa vida, é a nossa história de vida. Então eu tenho uma história de vida, você tem também uma história de vida. É importante analisar também aqui que a história está sempre em constante desenvolvimento. A história ela não é um período simples ou um período único. A história ela está sempre em movimento, a história está sempre acontecendo. Então hoje nós estamos fazendo história. Nós vemos principalmente a situação que estamos passando hoje. Daqui 50, 100 anos, 200 anos, se Jesus não vier até lá, muitas pessoas vão estar estudando nos seus livros de história que houve um ano em que houve uma grande pandemia, onde o mundo todo teve que parar por causa de uma doença. Então isso vai ficar registrado na história. E nós estamos vivendo história. A história acontece dessa forma. Outro ponto que é importante analisar é o seguinte. Às vezes vem aquele pensamento, mas o porquê que eu devo estudar a história? Porque a história aconteceu há tantos anos, há tanto tempo, por que eu preciso disso? É muito importante estudar a história, porque a história ela tem muito a ver com cada um de nós, como eu já disse. Quando você estuda o passado, você compreende melhor o seu presente.
E outra coisa que é importante, quando você conhece o passado e você percebe alguns erros que aconteceram no passado, você pode evitar esses erros no presente. Então isso é muito importante. Outro ponto também que é importante analisar é que todas as nossas atitudes, como educadores principalmente, ela vai refletir nas pessoas, nas futuras gerações, nas pessoas que nos cercam. Então a nossa história, ela influencia outra história. A história dos nossos alunos, nossos filhos. Então, por isso nós vamos tomar bastante cuidado, porque essa influência pode ser tanto boa, como pode ser ruim também. Então, você está fazendo história, e qual é a história que você está fazendo, professor? E qual é a história que o seu aluno está construindo? É muito importante também refletir sobre isso. Mas como que nós podemos estudar a história? Nós podemos estudar a história, primeiramente, devemos ter curiosidade, porque é através da curiosidade que nós vamos descobrindo e nós vamos aprendendo. Então, primeira coisa, a curiosidade. Então, nós devemos estudar bons livros, devemos assistir alguns filmes, existem filmes bons que nos mostram alguns acontecimentos da história. Nós devemos também, de repente, construir uma árvore genealógica, quer dizer, da nossa vida, quem foram os nossos avós, bisavós, tataravós, e olhando lá atrás nós vamos perceber isso. Por exemplo, eu na minha genealogia, eu sei que uma das minhas tataravós foram pegas no laço, ela era índia, entendeu? Então eu sei disso, eu sei também que alguns dos meus tataravós vieram da Itália também, então eu sei que na minha história tem índios e tem também pessoas também que vieram da Itália também. Então é muito legal quando você para ter esse olhar, para conhecer um pouco mais da sua história. É importante quando você analisa os feriados, você já parou para pensar o porquê dos feriados? Tem a ver com a história também. Então, são várias formas que nós temos de conhecer a história. E quando nós falamos em especial da história da igreja, é muito importante nós analisarmos dentro da Bíblia Sagrada e também através de bons livros que falam sobre esse período de quase 2000 anos que a igreja tem passado. E esse trimestre nós vamos trabalhar exatamente isso aí. Nós vamos trabalhar a história da igreja. Vamos mais à frente aqui, já partindo para o encerramento. A história da igreja é a minha história. Eu já disse que muitas das vezes o próprio adolescente, ou até mesmo o professor, fala, mas por que eu devo conhecer a história? Por que conhecer a história da igreja? Irmãos, analise o seguinte, se você como cristão não conhece a história da igreja, como que a igreja começou, como que foram os primeiros cristãos, de que forma que eles viviam, de que forma que eles agiam, por que eles agiam daquela forma, quando você compreende que a igreja por um período, ela foi perseguida e depois em outra época ela foi promovida, quais foram os benefícios, quais foram os prejuízos, tudo isso é muito importante você compreender. Por que a igreja tem o padrão que ela tem, a forma de agir que ela tem? Tudo isso você vai compreender quando você estuda a história da igreja. Então, é muito importante você analisar quantas pessoas sofreram, quantas pessoas entregaram a sua própria vida para o bem da igreja. Então é muito importante que você conheça a história da igreja. E é muito importante que você saiba também que hoje você faz a história da igreja. Você como igreja, você é um participante da história da igreja. Assim como Atos dos Apóstolos conta o início da igreja, os atos da igreja e dos apóstolos de Cristo continua. Os seus atos hoje é a história da igreja. Então é muito importante que você compreenda o que aconteceu lá e analise como tem sido o seu comportamento hoje como cristão. Que história que nós temos construído? Qual tem sido a história da nossa igreja hoje e nós como igreja hoje? Então isso é muito importante. Outro ponto importante também que nós devemos trabalhar com os nossos alunos e também nós professores é conhecer a história da nossa igreja local, é saber como que se iniciou. É tão bonito ver a igreja repleta, ver bancos
ver um som de qualidade, tudo isso é muito fantástico. Mas para que a igreja local chegasse à forma que ela está hoje, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas carregaram concreto, tijolo, muitas pessoas suaram muito, pessoas que traziam marmita, traziam comida para que os irmãos estivessem construindo. São tantas as coisas. A história é tão fantástica de tudo que aconteceu para que nós chegássemos aonde nós estamos hoje. Então é importante que você conheça a história da sua igreja local também. Então, amados, essa é a abertura dessa revista. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Não esqueça, você está fazendo história. Fiquem com Deus e até lá.